abrir esse vídeo aqui já com um anúncio, mas não um anúncio de anunciante, um anúncio meu mesmo. Vocês sabem a coleção de camisa aqui atrás, eu tô vendendo a camisa do Fluminense do modelo de 2021, né, o 21-22, tricolor, tamanho GG. Tá até aqui, ó, quem quiser, ó, ela tá personalizada, mas acho que isso não vai impedir de nada, não. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. E esse vídeo aqui é o vídeo do Giro de Notícias, em que a gente vai falar da saída de Caio Paulista do Fluminense. Exatamente, situação complicada. Obviamente eu abro aqui fazendo a piada com a camisa, não tem problema nenhum com a camisa, tá? Não vou vender, isso pra mim é um registro histórico do Fluminense, né? Essa camisa do Caio Paulista, não vejo problema nenhum com isso. Mas se você quiser dar um like aqui embaixo, em memória dessa camisa, se quiser se inscrever aqui no Raiz Tricolor também e compartilhar esse vídeo, eu vou te agradecer bastante. Agora, esse sim, de fato, um patrocínio mesmo, que é o OneFootball, tá? Se você quiser fazer aí embaixo, aqui em cima, o QR Code, ou usando aqui embaixo, o link tá na descrição, você consegue fazer o download de um ótimo aplicativo para poder ter no celular. Eu sempre gosto de mostrar aqui, ó, que eu tenho um OneFootball, ó, tá aqui, ó. Até botei aqui na minha frente, mas é um aplicativo legal. Novela Messi, Muro Baixo na Espanha e mais, o mercado da bola na segunda-feira. Daqui são as notícias gerais, né? Aí se eu vier aqui no perfil e vier no Fluminense, vai aparecer as notícias do Fluminense. Ó, um que eu não vou abordar aqui, tá? Mas Fluminense faz treino junto com a equipe sub-20 no CT Carlos Castilho. Diniz levando os jogadores do sub-20 que estão lá em Xerém, lá pro CT para poder dar treino hoje, já que os jogadores de ontem não treinam hoje, né? Que jogaram ontem. No caso hoje, isso eu tô falando da segunda-feira, porque eu tô gravando na noite da segunda-feira. Enfim, mas você pode ir lá e fazer download do OneFootball, link tá aqui na descrição. Dá mole não, beleza? Bem, vamos embora falar das notícias, né, do vídeo de hoje. E a gente começa, né, com a notícia da segunda-feira de que o Fluminense se emprestou 2 jogadores. A notícia do GE. Globo diz que o Fluminense está emprestando o zagueiro Cipriano e o lateral direito Johnny, ambos sendo emprestados para o Red Bull Bragantino. Bem, com isso, com os 2 casos, né, de empréstimo, né, dos jogadores que são do sub-20, mas que obviamente não teriam utilização nesse ano, porque já estouraram a idade do sub-20, eles são sub-21 na verdade, né, eles jogaram a copinha, mas não teriam espaço no profissional, né? Johnny fez uma copinha irregular, boa em alguns jogos, ruim em alguns outros jogos, mas já tem 21 anos e até o momento pouco foi aproveitado pelo time principal, né? Mesmo na base não chegou a ser soberano, era experiente, era um dos destaques ali também do time até o sub-17, mas nessa transição pro sub-20 fez jogos, oscilou muito, né? E isso não conquistou ali a confiança de Fernando Diniz para poder ser utilizado. Já o Cipriano não. O Johnny tem contrato até o final de 2025, o Cipriano até o final de dezembro de 2024. Não acho um bom zagueiro o Cipriano, tá? Eu acho que o Cipriano era um ótimo zagueiro até o sub-17. Ué, Gabriel, ele desaprendeu? Então, qual que é a minha opinião sobre jogadores como o Cipriano? Eu acho que são jogadores que se valem muito do físico, desenvolvem muito cedo, o metabolismo é diferente. Aí acaba que com isso, ele consegue ter um desenvolvimento cedo. No sub-17 ele ganha muita diferença, porque o corpo dele já desenvolveu em relação aos adversários, né? E com isso, obviamente, ele consegue ganhar mais fácil, mas depois que se equilibram as forças da idade, não rende muito mais, enfim, você percebe que ele não é um bom zagueiro. Os 2, como eu falei, vão ser emprestados para o Red Bull Bragantino. A princípio, tá? Eles devem ir para lá para poder... Porque qual é a lógica? Eles seriam utilizados no sub-23, não vai ter mais sub-23. Então eles vão para lá e ao que parece, eles devem ser colocados ali dentro do contexto Red Bull. Então, assim, eles podem ser utilizados já no time profissional? Podem ser utilizados
enfim, num outro tipo de competição, lá na A3, por exemplo, né? Que é a Série A3, o Bragantino tem um outro time que joga a Série A3 do Campeonato Paulista. Podem também, devem, a princípio, segundo até a matéria do GE, devem ser utilizados lá, junto com a galera que jogou pelo Red Bull Bragantino, a Copinha, enfim. Eles vão para lá. O Fluminense, obviamente, faz o empréstimo, deixa esses jogadores rodarem. Se forem bem, voltam ou são vendidos, né? São jogadores que não teriam espaço ao longo desse ano sem o Sub-23. Outra notícia, essa bem importante, é que Caio Paulista está fora do Fluminense nesta temporada. Bem, segundo o jornalista Vene Casagrande, foi quem trouxe a notícia de que Caio Paulista será emprestado para o São Paulo até dezembro deste ano. Detalhes, tá? Do empréstimo do Caio Paulista trazidos pelo Vitor Lessa. É de que o Fluminense vai receber R$500 mil por essa negociação, pelo empréstimo, recebe R$500 mil pelo empréstimo, e tem uma opção de compra de R$3,5 milhões no final do contrato de empréstimo, no final do ano. Dá cerca de R$20 milhões hoje por 80% de Caio Paulista. Esse é o acerto do Fluminense com o São Paulo. Ou seja, basicamente, o Fluminense está emprestando o Caio Paulista para o São Paulo. Se ele der certo, o máximo que a gente leva nesse negócio é R$20 milhões. E aí, assim, a gente parte logo para a parte da opinião, né? Caio Paulista, só para informar tudo completinho, Caio Paulista tem um contrato maior, né, com o Fluminense. O contrato dele, quando o Fluminense renovou o contrato dele naquele momento, comprou, né, o jogador, o Fluminense pagou $1,5 milhão naquela época por 50% de Caio Paulista e assinou um contrato até 2026. Então ele ainda tem pelo menos aí, eu não confesso que não lembro agora de cabeça o mês, vou olhar no portal da transparência aqui o mês, mas tem pelo menos aí por umas 4 temporadas, de 23, 24, 25 e 26. Deixa eu olhar aqui, Caio Paulista, Caio Fernando de Oliveira, até setembro de 26. Então, assim, o Fluminense tem aí, pagou ali por 50% do jogador. Hoje, lá no portal da transparência, aparece 50% para o Tombense, enfim, tem toda ali a questão daquela compra, e o Fluminense está agora, vale destacar, segundo os Vene Casagrande, é por 80% do jogador essa opção de compra de R$3,5 milhões. Ou seja, o Fluminense não receberia R$3,5 milhões pode chegar no final desse processo e a Tombense não querer se livrar da parte dela, o São Paulo querer comprar só a parte do Fluminense e tal, e esse valor ser um pouco menor. Mas fato é, Caio Paulista está saindo, se ele for vendido pelos R$3,5 milhões, 80%, ele estaria saindo por quase um pouquinho mais, ele teria valorizado um pouco mais do que o de quando ele chegou ao Fluminense. E isso, obviamente, mostra que na passagem dele por aqui ele não valorizou. Só que aí eu vou para uma opinião, obviamente eu faço a brincadeira, fiz a brincadeira com a camisa e tal, eu vou para uma opinião um pouquinho diferente da maior parte da galera. Eu gostei do empréstimo, sem dúvida nenhuma, acho que não tem muito o que discutir sobre o empréstimo ter sido bom. Queria entender a cabeça do Diniz para utilizá-lo tanto no ano passado, e o Caio Paulista sumiu depois do primeiro... nesse ano, né? Ele entra na terça-feira, não vai bem, enfim, o Diniz aceita essa proposta de empréstimo. Então queria entender melhor qual foi a mudança que teve especificamente no Diniz, mas assim, mesmo achando o empréstimo bom, eu não vou ignorar fatos aqui. Eu falei que Caio Paulista não valorizou, mas a verdade é que Caio Paulista se valorizou no Fluminense. A partir do momento da compra, que foi ali mais ou menos em agosto de 2021, até agora janeiro de 2023, Caio Paulista se valorizou. O que só mostra que o Fluminense pagou muito caro por ele lá em agosto de 2021. O Fluminense pagou acima do que ele valia na época. O Fluminense pagou aqui, ele valia aqui. Só que ele se valorizou. E tá valendo hoje mais ou menos por volta do que o Fluminense pagou. E você tá falando, Gabriel, se valorizou? Sim, cara. Porque assim, eu posso olhar com a ótica de torcedor e comemorar a saída de Caio Paulista e tal. Posso fazer isso. Mas isso você já tem. E o que eu tô te trazendo aqui de novo? Um olhar interessante sobre ele. E agora é até mais tranquilo de falar que tá passando pano pro Caio Paulista. Se é que tinha alguma ideia de jirico que falava isso. Cara, a gente tá falando de um cara que jogou mais de 100 jogos pelo Fluminense. Tem um físico muito bom,
Muito bom. É um dos melhores físicos do Fluminense. Assim, físico eu tô falando de velocidade, de força física, de ganhar no corpo, de trombada, de imposição física e de não se contundir. De cabeça aqui, eu lembro de uma lesão do Caio Paulista que foi justamente aonde foi a fase boa dele, se encerrou, que foi naquela lesão contra o Palmeiras. E mesmo assim ele volta a campo, joga mais tempo com a lesão muscular e fica fora cerca de 30 dias. Assim, a gente tá falando... Vamos lá, tô dando as características positivas aqui do Caio Paulista. Ele é novo, Caio Paulista é jovem. Ele tá com o quê? 24 anos, se eu não tô enganado? 24 ou 25 anos. Então, assim, ele é um jogador relativamente jovem ainda, por 24 anos, né? Ele é de 98, você vê. É um jogador que, por mais que a gente brinque, querendo ou não, ele tem 4 com 3, 7 com 2, 9, ele tem 9 gols pelo Fluminense. E tem um número alto até de assistências. Então, assim, isso não são números muito altos, tá? 9 gols. É óbvio que para atacante eu sei que é baixo. Mas vale o destaque de que nesses 9 gols aí, ele jogou 44 partidas no Fluminense como lateral esquerdo. Foi por volta de 40. E aí vem um outro ponto que é: o Caio Paulista é polivalente. Joga mal em todas as posições. Sacanagem. O Caio Paulista, ele é polivalente. Ele atuou um ano inteiro. Ele foi titular, o lateral esquerdo, titular na campanha do 3º lugar do Fluminense no Brasileirão. Não dá pra ignorar isso. Ah, mas jogando muito mal. Cara, vamos lá. Vamos tirar o ódio da torcida aqui. Se ele tivesse realmente jogando muito mal... Não era. Então, assim, eu achei o empréstimo bom? Achei. Acho que a gente tá perdendo um ótimo jogador? Não. Mas, cara, eu não trato isso como um lixo, nada disso não. Acho que ele, inclusive, ele tem tudo pra ser uma espécie de Biel, de Gabriel Teixeira. Agora eu vou descer um pouco, tá? Não tô comparando o nível, mas vou descer um pouco um Léo Pelé. O que eu tô falando? Jogadores que aqui não iam mais render, porque a torcida tem um estigma ruim com o cara e etc. E não vai largar. Não são ótimos jogadores, nenhum desses 3 que eu citei. Mas são jogadores que vão pra outro clube, talvez rendam. O Léo Pelé foi pro Bahia, rendeu, foi um ótimo lateral esquerdo no Bahia, pro nível do Bahia. São Paulo pagou 3 milhões e agora tá sendo vendido por 15 pro Vasco. Então, assim, não era o lixo que a gente pintava, né? O Gabriel Teixeira a mesma coisa, hein? Aqui não ia mais render. Aí vai pro Grêmio, aí foi vendido pro Bahia. E talvez o Caio Paulista seja a mesma coisa. Assim, não dá pra reclamar em momento nenhum de falta de empenho, nem nada disso. E também dá pra reclamar, obviamente, da falta de futebol? Dá. O Fluminense, como eu falei, pagou acima do que ele valia na época. Mas eu acho que ele evoluiu o preço. Cara, é difícil você achar um atacante que jogue de lateral esquerdo um ano inteiro e que vá dar assistências igual ele deu, vai aparecer pra jogar, vai fazer gol, vai ser titular de um time de alto nível do Brasileirão e que teve uma defesa que foi bem até no Brasileirão, né, nos seus números. É difícil achar um cara desse, um atacante que vai fazer isso, que vai ter mais de 100 jogos profissional com 24 anos. Eu tô enchendo a bola do Caio Paulista aqui, né, nesse momento, parece isso. Mas é só porque é um contraponto, porque o ruim dele você já sabe, entendeu? O ruim dele você já sabe. É óbvio, o Caio Paulista tem dificuldade imensa de bater pro gol, ele chuta, a finalização dele eu acho ruim, a finalização dele ruim. Ele tem uma dificuldade ali, que eu acho que ele melhorou isso ao longo do último ano jogando na lateral, de condução de bola. Ele tinha uma dificuldade, ele dava tapa muito longo pra se impor fisicamente, né? E até conseguia chegar, mas aquela conduzida com a bola um pouco mais perto do pé, ele tinha muita dificuldade, que melhorou um pouco, mas ainda não é bom. Tem um bom drible, mas a pedalada lá contra o São Paulo mostra que não é o melhor dele é o drible em velocidade, né? O tapa na frente e ganhar na imposição física. Então, assim, não acho um jogador horroroso. Eu vi até gente rindo, falando assim, 3 milhões e meio. A opção... Cara, a gente pegou o Natan emprestado, pagando 500 mil, e com 5 milhões de euros de opção de compra, pô. Então, assim, tá rindo São Paulo, ri da gente. Então, também que fez a mesma coisa, ainda queria o empréstimo do Natan depois de novo. Enfim, a saída do Caio Paulista, acho que morre-se um meme, né, do Fluminense. E, querendo ou não, agora o espaço ali vai ter que ser preenchido. Acho que o Diniz olha pro Isaac como alguém positivo. O Isaac não foi relacionado pro último jogo por causa de um corte na perna, né, que ele já tava desde a copinha e acabou abrindo de novo ali teve que suturar, né, e tal. Ele olha pro Isaac, ele enxerga já no Keno um jogador para essa posição, enfim. Vamos ver como é que o Diniz vai utilizar essa posição também. Mas
enfim, não olho, finalizando agora o vídeo, não olho totalmente incomodado a saída do Caio Paulista, na verdade olho pouco incomodado, acho que vai ser bom pra ele, pro Fluminense e pro São Paulo, muito provavelmente, até porque agora ele vai estar em casa, né, afinal de contas, Caio Paulista, mas acho que vai ser bom pros três, mas também não olho com total desprezo a passagem dele pelo Fluminense, não. Enfim, mas é isso. No final aqui agora fica só minha homenagem a esse grande jogador. Eu não sei se vale o debate, tá? Eu acho que vale. Sobre a gente aposentar a camisa 70 ou não. Acho que vale. Vale o debate. Fica aí pra vocês debaterem aqui embaixo nos comentários, beleza? Se vale ou não aposentar a camisa 70. Agora, uma coisa eu falo. Vai estar pra sempre nos nossos corações. Fica aí a homenagem do Xerém Memes ao Caio Paulista. Bem, amigos, terminou.